Existe um tipo de segredo que é como uma bomba relógio escondida debaixo da cama de uma família inteira. Você não sabe que ela está lá, mas quando explode, destroça tudo que está ao redor. Hoje vou contar para vocês uma história que vivi na pele. Uma história que me ensinou que às vezes a pessoa que você menos espera pode estar vivendo uma mentira tão grande que quando a verdade vem à tona, ela destrói não só uma família, mas a vida de todo mundo que está por perto. Olá, meus queridos, me chamo Eulália, mas podem me chamar de Vó Lalá, como todo mundo aqui em Pirenópolis me conhece. Tenho 62 anos e nasci bem aqui mesmo, no coração de Goiás, em 1963. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que guardei trancada no fundo do meu coração por mais de 25 anos. Uma história sobre trabalho, lealdade, traição e uma descoberta que mudou completamente o rumo da minha vida e de várias outras pessoas. Antes de começar, queria perguntar: onde vocês estão assistindo esse vídeo? Deixem nos comentários aí embaixo de qual cidade, qual estado vocês são. Adoro saber que minha voz está chegando em tantos cantinhos diferentes desse Brasil imenso. E se puderem, por favor, deixem aquele joinha e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito esta velhinha aqui a continuar contando suas histórias para vocês. Hoje batemos 4.000 inscritos essa semana. Para agradecer o carinho de todos vocês, vamos sortear R$ 300 no final do mês. Para participar é só estar inscrito no canal, ativar o sininho das notificações, curtir o vídeo e comentar de onde você está assistindo. Nossa história começa no ano de 1998. Era uma época diferente, meus queridos. Não existia celular para todo mundo, internet era coisa rara e as notícias chegavam devagar até as cidades do interior. Pirenópolis ainda era uma cidade bem pequena, onde todo mundo conhecia todo mundo, onde os segredos eram sussurrados de porta em porta e onde uma família rica chamava a atenção de toda a cidade. Eu tinha 25 anos naquela época. Era uma mulher jovem, forte, cheia de energia e disposição para trabalhar. Era casada com o Gilberto, um homem bom que trabalhava como mecânico numa pequena oficina que ficava na rua principal da cidade. Morávamos numa casinha simples no bairro Bela Vista. Uma casa de 3 cômodos que conseguimos comprar com muito sacrifício, pagando prestação por prestação durante anos. Era uma casa pequena, mas era nossa, e isso significava tudo para nós. A casa tinha paredes de tijolo rebocadas e pintadas de um azul claro meio desbotado, porque não tínhamos dinheiro para pintar todo ano. O telhado era de telha de barro comum, que esquentava demais no verão e deixava a casa gelada no inverno. A sala da frente tinha um sofá marrom de tecido que compramos numa loja de móveis usados, uma mesinha de centro feita de madeira compensada e uma televisão pequena de tubo que captava uns 3 canais quando o tempo estava bom. Na parede, tínhamos um quadro da Santa Ceia que minha mãe tinha me dado de presente de casamento e algumas fotos nossas penduradas em molduras simples. A cozinha era pequena, mas funcional, com armários de madeira pintados de branco que já estavam meio amarelados pelo tempo, um fogão de 4 bocas que funcionava bem, uma geladeira pequena que fazia muito barulho, mas gelava direitinho, e uma mesa de fórmica vermelha com 4 cadeiras onde fazíamos nossas refeições. A pia era de alumínio e a bancada de azulejo branco com rejunte que eu vivia esfregando para manter limpo. O chão da casa toda era de cimento queimado, frio no inverno, mas fresco no verão. Tínhamos 2 filhos pequenos que eram a alegria da nossa vida. A Janaína, que tinha 4 anos, era uma menina esperta e falante, sempre correndo pela casa com os cabelos castanhos voando ao vento. Ela já sabia ler algumas palavras e vivia me ajudando com os afazeres domésticos, do jeitinho dela. O Rodrigo tinha 2 aninhos e era um menino travesso, cheio de energia, que não parava quieto nem um minuto. Ele tinha os olhos claros do pai e um sorriso que derretia meu coração toda vez que eu olhava. Nossa rotina era simples, mas feliz. Gilberto acordava todos os dias às 5 da manhã. Tomava um banho rápido no chuveiro frio do banheiro pequeno, se vestia com a roupa de trabalho que eu sempre deixava passadinha e cheirosa. Tomava seu café preto bem forte com pão com margarina,
me dava um beijo na testa e saía para trabalhar. Eu ficava cuidando das crianças, fazendo os serviços de casa, preparando o almoço, lavando roupa no tanque do quintal, estendendo no varal que ficava entre duas goiabeiras que davam fruta doce no tempo certo. As crianças brincavam no quintal de terra batida, onde tínhamos algumas plantas que eu cuidava com carinho. Umas roseiras que tinham sido da minha avó, um pé de manga que dava sombra gostosa no verão, algumas verduras plantadas em canteiros improvisados com tijolo. O vizinho da direita era seu Claudemir, que trabalhava na prefeitura e tinha 3 filhos barulhentos, que eram os melhores amigos dos meus. A vizinha da esquerda era Dona Luzia, uma senhora viúva que criava galinhas no quintal e sempre nos dava ovos fresquinhos em troca de algum favor. Era uma vida simples, mas éramos felizes. Tínhamos pouco dinheiro, mas não nos faltava comida na mesa, roupa limpa no corpo e muito amor dentro de casa. Gilberto sempre dizia que não precisávamos de luxo para ser uma família unida e feliz. Nos domingos íamos à missa na igreja matriz, depois almoçávamos em casa e passávamos a tarde conversando na varanda da frente, vendo o movimento da rua, as crianças brincando com os vizinhos. Mas a vida às vezes dá umas guinadas que a gente não espera, não é mesmo? Foi numa tarde quente de março, quando o sol estava rachando de tão forte e as crianças dormiam na hora da sesta, que recebi uma visita que mudaria completamente o rumo da nossa história. Era Dona Benedita, uma conhecida da minha mãe, uma senhora de uns 50 anos que trabalhava eventualmente em casas de família da cidade. Ela era uma mulher magra, de cabelos grisalhos sempre presos num coque apertado, que falava devagar, mas sabia de tudo o que acontecia na cidade. Naquela tarde, ela estava sentada na minha mesa da cozinha, tomando um suco de caju gelado que eu tinha preparado, abanando-se com um leque de palha por causa do calor. Eulália, minha filha, você não quer ganhar um dinheiro extra? Ela perguntou, mexendo o suco com uma colherinha pequena. Conheço uma família muito distinta aqui na cidade que está precisando de uma empregada doméstica. É gente fina, gente de posses, que trata bem os funcionários. Meu coração deu uma acelerada. Trabalhar em casa de família rica era uma oportunidade que não aparecia todo dia numa cidade pequena como Pirenópolis. O dinheiro extra seria uma bênção para nossa família, especialmente porque estávamos tentando juntar uns trocados para fazer uma reforma no banheiro, que estava precisando trocar os azulejos e o chuveiro. Que família é essa, Dona Benedita? Perguntei, secando as mãos no pano de prato que sempre carregava pendurado na cintura. É a família do Dr. Osvaldo Mendes de Almeida, ela respondeu, e vi seus olhos brilharem quando falou o nome. Você deve conhecer ele de vista. É o dono da maior fábrica de laticínios da região, homem muito correto, muito respeitado na cidade toda. Claro que eu conhecia Dr. Osvaldo de vista. Todo mundo em Pirenópolis conhecia a família Mendes de Almeida, mas conhecia só de longe, de ver passar na rua com aqueles carros importados reluzentes, de ouvir comentários sobre os negócios prósperos que eles tinham. Era uma família que vivia num mundo completamente diferente do nosso, um mundo de dinheiro, de conforto, de luxo que para nós era quase como um sonho distante. Mas, Dona Benedita, será que eu tenho o perfil para trabalhar numa casa assim? Perguntei, sentindo uma insegurança crescer no peito. Eu nunca trabalhei em casa de gente rica. Não sei nem como me comportar numa situação dessas. Dona Benedita riu daquele jeito carinhoso das senhoras que já viram muita coisa na vida. Menina boba, você acha que trabalhar em casa de rico é algum bicho de 7 cabeças? É gente como a gente, só tem mais dinheiro. E outra coisa, você é uma das pessoas mais organizadas e caprichosas que eu conheço. Sua casa vive um brinco, suas crianças sempre limpinhas e bem cuidadas, sua roupa sempre bem passada. É exatamente isso que essa família precisa. Ela tomou mais um gole do suco e continuou. O salário é bom, menina. R$ 300 por mês, mais vale transporte, mais um vale alimentação de R$ 50. E eles são gente educada, que trata os funcionários com respeito. A última empregada que eles tiveram trabalhou lá por mais de 5 anos, só saiu porque mudou de cidade. R$ 300 era muito dinheiro para nós naquela época.
Para ter uma ideia, Gilberto ganhava cerca de R$ 400 por mês na oficina, então esse dinheiro extra representaria quase dobrar nossa renda familiar. Poderíamos não só fazer a reforma do banheiro, mas talvez até começar a guardar algum dinheiro para o futuro das crianças. Quem sabe até comprar uma televisão nova, dessas coloridas que estavam chegando nas lojas da cidade. Qual seria o horário de trabalho? Perguntei, já imaginando como organizaria minha rotina para dar conta da casa e das crianças. De segunda a sexta, das 7 da manhã às 4 da tarde, sábado e domingo folga. E nas férias deles, você também folga, com salário normal, Dona Benedita explicou. A casa é grande, mas eles são organizados, não é aquela bagunça que algumas famílias fazem. É mais um trabalho de manutenção, manter tudo limpinho e organizado. Conversei com Gilberto naquela mesma noite, depois que colocamos as crianças para dormir. Estávamos sentados na varanda da frente da casa, numa noite gostosa de março, com aquela brisa fresca que vem depois que o sol se põe no interior. As estrelas brilhavam forte no céu limpo e dava para ouvir o som dos grilos cantando na grama, misturado com o barulho distante de algum rádio tocando música sertaneja numa casa vizinha. "O que você acha, Gilberto? Será que vale a pena?" Perguntei, encostada no ombro dele, sentindo o cheiro gostoso de sabonete que sempre ficava na pele dele depois do banho. Ele ficou pensativo por um tempo, fumando um cigarro de palha que tinha o costume de fumar depois do jantar, olhando para a rua de terra onde algumas crianças ainda brincavam embaixo da luz do poste. "Acho que você deve aceitar, Lalá", ele disse finalmente, usando aquele apelido carinhoso que me chamava desde o tempo de namoro. "Vai ser bom para nossa família, e você sempre foi muito boa com limpeza e organização. Essas pessoas de posses valorizam isso." Ele deu uma tragada no cigarro e continuou. "Além do mais, é uma oportunidade de você conhecer um mundo diferente, aprender coisas novas. E quem sabe não abre outras portas no futuro? Se você fizer um bom trabalho, eles podem indicar você para outras famílias, ou até mesmo dar uma referência se você quiser mudar de área." No fundo, eu sabia que ele estava certo. Era uma oportunidade única, e seria bobagem desperdiçar por conta de insegurança ou medo do desconhecido. No dia seguinte, liguei para Dona Benedita e disse que aceitava a proposta. Ela ficou contente e marcou uma entrevista para aquela mesma tarde, na casa da família Mendes de Almeida. Passei o resto da manhã me arrumando com o maior cuidado. Escolhi meu vestido mais bonito, um vestido azul marinho com bolinhas brancas que tinha ganhado da minha irmã no Natal. Passei bem passado, escovei o cabelo até ficar brilhando e caprichei na maquiagem discreta. Queria causar uma boa primeira impressão. A casa da família Mendes de Almeida ficava no bairro Centro, na rua mais nobre da cidade, numa área onde todas as casas eram grandes e bonitas, com jardins bem cuidados e muros altos. Era um mundo completamente diferente do meu bairro. As ruas eram asfaltadas, tinham calçadas largas com árvores frondosas que davam sombra, e o silêncio era quebrado apenas pelo canto dos pássaros e pelo som eventual de algum carro passando. Quando cheguei na frente da casa, fiquei impressionada. Era uma mansão de 2 andares, pintada de branco com detalhes em azul marinho, com um jardim na frente que parecia ter saído de uma revista. Havia roseiras de várias cores perfumando toda a entrada, grama aparada milimetricamente, árvores ornamentais podadas com perfeição, e um caminho de pedras portuguesas que levava até a porta principal. O portão era de ferro fundido, trabalhado com desenhos delicados de flores e folhas, e quando toquei a campainha, ouvi aquele som elegante e melodioso ecoando lá dentro da casa. Fiquei nervosa esperando, alisando o vestido, verificando se o cabelo estava no lugar, tentando controlar os batimentos do coração que pareciam estar no compasso de uma música rápida. Quem veio me atender foi Dr. Osvaldo em pessoa. Era um homem impressionante, alto, elegante, com uns 45 anos, cabelos grisalhos penteados para trás com gel, vestindo uma camisa social branca impecável e uma calça social preta. Tinha olhos castanhos inteligentes, um bigode bem aparado e uma postura que demonstrava autoridade natural sem ser arrogante.
A senhora deve ser Eulália, ele disse, com uma voz grave e educada, estendendo a mão para cumprimentar. Dona Benedita falou muito bem da senhora. Por favor, pode entrar. O aperto de mão dele era firme, confiante, e havia uma gentileza genuína na forma como me tratou desde o primeiro momento. Senti imediatamente que era um homem correto, trabalhador, que tinha construído sua posição na vida com honestidade e dedicação. Quando entrei na casa, o impacto foi ainda maior. O hall de entrada tinha um pé direito altíssimo, com um lustre de cristal que brilhava como diamante pendurado no teto. O chão era de mármore branco com veios dourados, tão polido que refletia nossa imagem como um espelho. As paredes tinham papel de parede com estampas delicadas em tons de bege e dourado, e havia móveis antigos de madeira nobre que pareciam ter muito valor. Dr. Osvaldo me conduziu através da casa, mostrando os cômodos principais. A sala de estar era enorme, com sofás de couro legítimo, uma mesa de centro de vidro com base de bronze e quadros com molduras douradas nas paredes. Havia um piano de cauda preto reluzente num canto, alguns vasos de cristal com flores frescas e cortinas de seda que filtravam a luz da tarde de uma forma suave e elegante. A sala de jantar tinha uma mesa de madeira maciça para 12 pessoas, com cadeiras estofadas em veludo vermelho e uma cristaleira repleta de louças finas e taças de cristal. A cozinha era maior que toda a minha casa, com armários brancos que iam até o teto, bancadas de granito, eletrodomésticos modernos e uma ilha central com cooktop e coifa. Agora vou chamá-la para conhecer minha esposa, Dr. Osvaldo disse, dirigindo-se à escada de mármore que levava ao segundo andar. Georgina, venha conhecer a candidata a empregada. Foi quando a vi descendo aqueles degraus como se fosse uma rainha descendo de seu trono. Dona Georgina era uma mulher deslumbrante, com cerca de 40 anos, mas que aparentava bem menos devido aos cuidados que claramente tinha com a aparência. Seus cabelos eram loiros dourados, cortados na altura dos ombros em camadas que emolduravam perfeitamente seu rosto. A pele era clara e lisa como porcelana, sem uma ruga sequer, e estava levemente bronzeada como se fizesse tratamentos estéticos regulares. Ela usava um vestido de seda azul turquesa que realçava sua silhueta elegante, sapatos de salto alto nude que alongavam ainda mais suas pernas, e joias discretas, mas claramente caras. Brincos de pérola, um colar delicado de ouro branco e uma pulseira que brilhava no pulso. Seus olhos eram verdes claros, quase transparentes, com cílios longos e curvados que pareciam naturais, mas provavelmente eram resultado de algum tratamento estético. Prazer em conhecê-la, Eulália, ela disse, descendo os últimos degraus com a graciosidade de uma bailarina, estendendo uma mão de unhas perfeitamente pintadas de esmalte nude. Espero que possamos trabalhar bem juntas. A voz dela era suave, bem modulada, com uma dicção perfeita que demonstrava educação refinada. Mas havia algo no tom, uma frieza sutil, que me deixou um pouco desconfortável. Era como se ela estivesse sendo educada por obrigação social, não por gentileza genuína. Seus olhos me examinaram de cima a baixo rapidamente, como se estivesse avaliando se eu estava à altura dos padrões da casa. Dr. Osvaldo me levou para a cozinha, onde sentamos à mesa da ilha central, e ele começou a explicar quais seriam minhas funções. Eu deveria chegar todos os dias às 7 da manhã e sair às 4 da tarde, de segunda a sexta. Meu trabalho seria cuidar da limpeza geral da casa, lavar e passar roupas, preparar algumas refeições simples quando necessário e ajudar com qualquer coisa que a família precisasse no dia a dia. Temos uma filha, a Cristiane, que tem 16 anos e estuda num colégio interno em Goiânia, Dr. Osvaldo explicou. Ela só vem para casa nos fins de semana e nas férias. É uma menina educada, mas ainda tem algumas manias de adolescente. Espero que não seja problema para você. Ele continuou explicando a rotina da casa. Temos também um jardineiro, o seu Benedito, que vem 3 vezes por semana para cuidar do jardim e da piscina.
Uma vez por mês, vem uma equipe especializada para fazer a limpeza pesada dos vidros, lustres e tapetes persas. Seu trabalho é manter a casa organizada e limpa no dia a dia, para que tudo continue sempre impecável. Dona Georgina, que havia ficado em silêncio durante a explicação do marido, finalmente falou. Eulália, algumas coisas são muito importantes aqui em nossa casa, ela disse, mexendo nervosa numa xícara de café que tinha na mão. Nós valorizamos extremamente nossa privacidade e discrição. O que acontece aqui dentro, fica aqui dentro. Temos uma posição social a manter na cidade e esperamos que nossos funcionários compreendam a importância de manter a confidencialidade sobre nossa vida pessoal. Entendeu bem? Aquilo me pareceu um pouco estranho na hora. Claro que pessoas ricas valorizam privacidade, mas a forma como ela falou, com uma certa tensão na voz, me deu a impressão de que havia algo específico que ela não queria que fosse comentado. Mas respondi que sim, que entendia perfeitamente e que sempre fui uma pessoa discreta. O salário estava conforme Dona Benedita havia dito, R$ 300 por mês, mais vale transporte de R$ 50, mais um vale alimentação de R$ 50. Era um valor excelente para os padrões da cidade naquela época. Dr. Osvaldo disse que eu poderia começar na segunda-feira seguinte, se quisesse, e que teria uma semana de experiência para ver se me adaptava ao trabalho. Saí da casa com o coração batendo forte de ansiedade e expectativa. Era uma oportunidade incrível, numa casa linda, com patrões que pareciam educados e corretos. Quando cheguei em casa, Gilberto estava na oficina ainda, e as crianças brincavam no quintal com os vizinhos. Sentei na varanda e fiquei pensando em como nossa vida poderia mudar para melhor com esse trabalho. Naquela noite, contei para Gilberto todos os detalhes da entrevista. Ele ficou impressionado com a descrição da casa e feliz com as condições de trabalho que me ofereceram. Que bênção, Lalá! Parece que Deus está abrindo essa porta para nossa família, ele disse, me abraçando forte depois do jantar. Vamos conseguir fazer nossa reforma, guardar um dinheirinho para o futuro das crianças e quem sabe até trocar nossa televisão por uma nova. No domingo à noite, preparei minha roupa de trabalho com muito cuidado. Escolhi uma calça comprida preta, uma blusa branca de manga curta, sapatos pretos fechados confortáveis para andar a casa toda e prendi o cabelo num rabo de cavalo bem arrumado. Queria estar impecável no primeiro dia. Na segunda-feira, acordei às 5:30 da manhã, preparei o café da manhã para Gilberto e as crianças, deixei tudo organizado em casa e caminhei as 8 quadras que separavam minha casa da mansão dos Mendes de Almeida. Era uma manhã fresca de outono, com aquele cheiro gostoso de terra úmida no ar e passarinhos cantando nas árvores. A cidade ainda estava acordando, com algumas pessoas indo trabalhar e o barulho distante dos primeiros ônibus começando a circular. Cheguei na casa exatamente às 7 da manhã. Dona Georgina me recebeu na cozinha, já impecavelmente vestida e maquiada mesmo sendo tão cedo. Ela me mostrou onde ficavam guardados todos os produtos de limpeza, me explicou a organização dos armários e me deu as primeiras orientações sobre a rotina da casa. Eulália, vou mostrar como gostamos que as coisas sejam feitas aqui, ela disse, abrindo um armário repleto de produtos de limpeza importados, todos organizados por categoria. Usamos produtos específicos para cada tipo de superfície. Para o mármore, este aqui. Para a madeira, este outro. Para o vidro, este. É importante não misturar os produtos para não danificar os móveis. Ela me mostrou também a lavanderia, que era um cômodo separado com máquina de lavar e secar roupas, ferro de passar profissional, tábua de passar roupa grande e um sistema de organização para separar as roupas por tipo e cor. As roupas do Dr. Osvaldo devem ser passadas com muito cuidado, especialmente as camisas sociais. Ele é muito exigente com a aparência, ela explicou. Minhas roupas também precisam de cuidado especial, pois a maioria são tecidos delicados. Se tiver alguma dúvida, é melhor perguntar antes de lavar. Dr. Osvaldo havia saído cedo para a fábrica, como Dona Georgina me explicou que era seu costume. Ele saía todos os dias às 6:30 da manhã e geralmente só voltava no final da tarde, às vezes até mais tarde quando tinha reuniões ou viagens de negócio.
As primeiras semanas foram tranquilas e até prazerosas. A casa era grande, mas como eles eram pessoas organizadas e não faziam bagunça, o trabalho não era tão pesado quanto eu imaginava. A limpeza era mais uma questão de manutenção, manter tudo sempre brilhando e no lugar certo. Estabeleci uma rotina eficiente. Chegava às 7, começava pela cozinha, preparando o café da manhã se necessário, depois ia para os cômodos do térreo, subia para o segundo andar no meio da manhã, almoçava rapidinho ao meio-dia e dedicava a tarde para lavar e passar roupas ou para alguma limpeza mais específica que fosse necessária. A casa tinha seus pequenos mistérios e peculiaridades que fui descobrindo aos poucos. Por exemplo, Dona Georgina tinha o hábito de tomar uns comprimidos pequenos e brancos toda manhã, que ela guardava num vidrinho sem rótulo na gaveta do banheiro da suíte. Ela também recebia muitas ligações telefônicas durante o dia e sempre falava baixo, às vezes saindo para a varanda dos fundos para conversar com mais privacidade. Dr. Osvaldo era um homem extremamente trabalhador e dedicado. Saía de casa cedinho e muitas vezes só voltava depois das 8 da noite, cansado, mas sempre educado comigo e com a esposa. Quando estava em casa, ficava a maior parte do tempo na biblioteca dele, uma sala linda cheia de livros do chão ao teto, cuidando de papéis da empresa, fazendo ligações de negócio ou lendo jornais e revistas especializadas. Havia uma distância clara entre o casal que qualquer pessoa conseguia perceber. Eles se tratavam com educação e respeito, mas era óbvio que não havia mais paixão ou intimidade entre eles. Dormiam em quartos separados. Ele no quarto principal, que era uma suíte enorme com closet e banheiro de mármore, e ela num quarto menor, mas muito elegante no final do corredor do segundo andar. Era como se fossem 2 sócios educados que dividiam a mesma casa e a mesma vida social, mas que haviam perdido a conexão emocional há muito tempo. A filha deles, Cristiane, era uma história à parte. Quando vinha nos fins de semana, a casa inteira mudava de energia. Era uma menina bonita, loira como a mãe, mas com uma personalidade difícil e mimada. Tratava a mim e aos outros funcionários como se fôssemos invisíveis, deixava roupas jogadas pelo chão do quarto, copos sujos em qualquer lugar da casa e nunca dizia nem bom dia, nem obrigada. Dona Georgina não contrariava a filha em nada, sempre cedendo às suas vontades e caprichos. Se Cristiane queria jantar fora, elas iam jantar fora. Se queria ir ao shopping em Goiânia, Dona Georgina cancelava seus compromissos para levá-la. Era como se ela tivesse medo de frustrar a filha em qualquer coisa, o que acabava criando uma adolescente cada vez mais exigente e desrespeitosa. Dr. Osvaldo tentava ser mais firme com Cristiane, mas como passava pouco tempo em casa e queria aproveitar os momentos com a filha, acabava também cedendo à maioria dos pedidos dela. Era uma dinâmica familiar estranha, onde todos pareciam estar representando papéis em vez de sendo genuinamente uma família unida. Depois de um mês trabalhando na casa, eu já conhecia bem a rotina de cada um e me sentia confortável com meu trabalho. Dr. Osvaldo sempre me elogiava pela organização e capricho. Dona Georgina nunca reclamava de nada, e eu estava gostando da experiência de trabalhar numa casa tão elegante e bem estruturada. Foi no começo da minha 6ª semana de trabalho que as coisas começaram a ficar interessantes. Era uma quinta-feira de manhã de maio, daquelas manhãs frias de outono, em que o céu fica nublado e tem cheiro de chuva no ar. Eu estava limpando a sala principal, passando cera nos móveis de madeira e organizando as almofadas do sofá, quando ouvi o barulho característico da correspondência sendo entregue pelo correio. Era costume da casa eu ir buscar as cartas e deixá-las organizadas na mesa do hall de entrada para Dr. Osvaldo ver quando chegasse do trabalho. Fui até a porta da frente, abri e encontrei várias correspondências que haviam sido colocadas por baixo da porta. Algumas contas, revistas, um envelope do banco e uma carta que me chamou a atenção. Era um envelope diferente dos outros. Feito de papel bege, de uma qualidade mais grossa e cara, com a letra escrita à mão de uma forma muito caprichada e elegante.
Estava endereçado para Senhora Georgina Mendes de Almeida, mas não tinha remetente identificado no verso. O que mais me intrigou foi a delicadeza da caligrafia, que claramente era de um homem, mas um homem que tinha educação refinada e capricho para escrever. Levei todas as correspondências para a mesa do hall, como sempre fazia, mas aquela carta ficou na minha cabeça. Havia algo de misterioso nela, algo que despertou minha curiosidade feminina. Quando Dona Georgina desceu para tomar o café da manhã, cerca de meia hora depois, vi que ela mexeu rapidamente nas cartas, como sempre fazia, mas dessa vez prestei mais atenção em seu comportamento. Ela examinou cada correspondência com os olhos, mas quando chegou naquele envelope bege, sua expressão mudou completamente. Vi uma sombra passar pelo rosto dela, uma mistura de ansiedade e expectativa que nunca tinha visto antes. Ela pegou a carta com uma rapidez suspeita, olhou ao redor para ver se alguém estava observando, e quando percebeu que eu estava ali perto, disfarçou colocando a carta por baixo das outras correspondências. Depois, com um movimento natural, mas estudado, ela separou as outras cartas para Dr. Osvaldo e levou suas correspondências para o quarto. Aquilo ficou martelando na minha cabeça o dia inteiro. Não era normal uma pessoa receber uma carta e ter aquela reação, especialmente uma carta sem remetente, escrita à mão, que claramente não era uma correspondência comercial ou oficial. Durante todo o resto da manhã, enquanto eu limpava os quartos do segundo andar, fiquei pensando naquela situação. Dona Georgina passou o resto da manhã no quarto dela com a porta fechada. Isso também não era comum, porque geralmente ela ficava pela casa, supervisionando o meu trabalho ou falando ao telefone na sala. Mas naquele dia, ela se trancou no quarto e ficou lá por horas. De vez em quando, eu ouvia o barulho dela falando ao telefone, mas a voz estava ainda mais baixa que o normal, como se ela estivesse sussurrando. Na hora do almoço, quando desci para a cozinha, ela apareceu com uma expressão diferente. Estava mais arrumada que o normal, tinha retocado a maquiagem, e havia uma alegria contida em seu rosto que contrastava com o humor melancólico que ela sempre demonstrava. Era como se aquela carta tivesse trazido alguma notícia boa, alguma coisa que a deixou animada. Eulália, vou sair para fazer algumas compras à tarde, ela disse, mexendo numa xícara de café que tinha preparado. Não sei que horas volto, então pode ir embora no horário normal mesmo se eu não estiver aqui. Doutor. Osvaldo tem as chaves. Aquilo também me pareceu estranho, porque ela nunca saía para fazer compras sem me avisar antes, e geralmente me pedia para acompanhá-la carregando as sacolas. Mas respondi que tudo bem, que cuidaria de tudo até a hora de ir embora. Dona Georgina saiu de casa por volta das 2 da tarde, muito bem vestida, com um vestido vermelho que realçava sua silhueta, sapatos de salto alto, bolsa de couro legítimo e um perfume mais forte que o normal. Ela estava diferente, com uma energia que eu nunca tinha visto antes. Era como se estivesse indo para um encontro importante, não para fazer compras em lojas. Fiquei sozinha na casa, aproveitando para fazer uma limpeza mais caprichada na biblioteca de Dr. Osvaldo, que era um ambiente que exigia cuidado especial por causa dos livros antigos e móveis de valor. Era uma sala linda, com estantes de madeira escura do chão ao teto, repletas de livros organizados por assunto, uma mesa antiga de mogno onde ele trabalhava, poltronas de couro para leitura e um globo terrestre antigo que girava sobre uma base de bronze. Enquanto eu passava pano nos móveis e organizava os papéis da mesa, minha mente não conseguia parar de pensar naquela carta misteriosa. Quem seria que estava escrevendo para Dona Georgina? Por que ela teve aquela reação de esconder a carta? E por que saiu de casa tão arrumada logo depois de recebê-la? Dr. Osvaldo chegou em casa um pouco mais cedo naquela tarde, por volta das 5h30. Ele parecia cansado, como sempre, mas cumprimentou-me educadamente e perguntou se tinha tido algum problema durante o dia. Respondi que não, que tinha sido um dia tranquilo, mas não comentei nada sobre a carta ou sobre o comportamento estranho de Dona Georgina. Nos dias seguintes, fiquei prestando mais atenção na rotina da casa e no comportamento dos meus patrões. Dr. Osvaldo continuava com sua vida de sempre,
Trabalho, casa, mais trabalho. Mas Dona Georgina estava claramente diferente. Ela estava mais alegre, mais cuidadosa com a aparência e tinha começado a sair de casa com mais frequência, sempre com desculpas de compromissos sociais ou compras. 2 semanas depois, aconteceu de novo. Era uma terça-feira de manhã e eu estava aspirando o tapete da sala quando ouvi o carteiro na porta. Fui buscar as correspondências e lá estava. Outro envelope bege, mesmo papel, mesma letra caprichada, sem remetente. Dessa vez, prestei ainda mais atenção na reação de Dona Georgina. Quando ela desceu para o café da manhã e viu as cartas na mesa, seus olhos foram direto para aquele envelope específico. Ela tentou disfarçar, mexendo em todas as correspondências como se estivesse apenas organizando, mas eu percebi que suas mãos tremiam ligeiramente quando tocou na carta misteriosa. Novamente, ela separou rapidamente aquela carta das outras e a levou para o quarto. Dessa vez, minha curiosidade estava quase incontrolável. Era óbvio que havia algo muito particular naquela correspondência, algo que ela não queria que ninguém soubesse. E o fato de serem cartas regulares, chegando sempre no mesmo tipo de envelope, indicava que era uma correspondência constante, uma comunicação que já vinha acontecendo há tempo. Durante o resto da manhã, Dona Georgina ficou no quarto dela com a porta fechada, falando ao telefone em tom baixo. De vez em quando eu ouvia risadas, o que me chamou ainda mais atenção, porque ela raramente ria quando falava ao telefone com suas amigas ou parentes. Era uma risada diferente, mais íntima, mais carinhosa. Na hora do almoço, ela apareceu na cozinha novamente mais arrumada que o normal e anunciou que sairia à tarde para resolver uns assuntos pessoais. Mais uma vez, ela saiu muito bem vestida, perfumada e com aquela mesma energia positiva que tinha demonstrado da vez anterior. Comecei a conectar os pontos. Carta misteriosa chegava, ela ficava animada, se arrumava bem e saía de casa para resolver assuntos. Era uma sequência muito suspeita para ser coincidência. Alguma coisa estava acontecendo na vida de Dona Georgina que ela mantinha em segredo absoluto. Na terceira vez que presenciei essa situação, cerca de 1 semana depois, minha curiosidade finalmente venceu minha discrição profissional. Era uma quinta-feira de manhã, doutor. Osvaldo tinha viajado a negócios para Brasília e só voltaria no final da semana, e Dona Georgina havia recebido mais uma daquelas cartas misteriosas. Depois que ela se trancou no quarto para ler a correspondência, subi para o 2º andar para fazer a limpeza dos banheiros. O quarto dela ficava no final do corredor e quando passei pela porta, ouvi claramente ela falando ao telefone com uma voz muito diferente da normal. Era uma voz mais doce, mais carinhosa, quase sussurrante. "Eu também estou com saudades, meu amor", ouvi ela dizer. "Sua carta de hoje foi linda, me emocionei quando li." Meu coração disparou. Meu amor? Dona Georgina estava falando meu amor com alguém que claramente não era Dr. Osvaldo, que estava viajando. Fiquei parada no corredor, fingindo que estava organizando os produtos de limpeza no carrinho, mas prestando atenção na conversa. "Também não vejo a hora de te ver de novo", ela continuou. "Esses encontros são a única coisa que me dá alegria na vida." Encontros? Ela estava tendo encontros secretos com alguém? A situação estava ficando cada vez mais clara e ao mesmo tempo mais chocante. Dona Georgina estava tendo um caso extraconjugal e estava usando as cartas para se comunicar com seu amante. Tentei me afastar da porta do quarto para não ser descoberta ouvindo a conversa, mas acabei esbarrando no carrinho de limpeza, fazendo barulho. Imediatamente a voz dela parou e ouvi passos se aproximando da porta. "Alô? Alô?" ela disse ao telefone. "Deixa eu ligar para você mais tarde. Acho que tem alguém aqui perto." A porta se abriu e Dona Georgina apareceu, com o rosto ligeiramente corado e uma expressão de suspeita nos olhos. "Eulália, você estava aqui há muito tempo?" Ela perguntou, tentando manter o tom casual, mas com uma tensão clara na voz. "Não, senhora." "Acabei de chegar para limpar os banheiros", respondi, tentando parecer natural. "Esbarrei no carrinho sem querer. Desculpa o barulho."
Ela me olhou por alguns segundos, como se estivesse tentando decifrar se eu tinha ouvido alguma coisa. Depois forçou um sorriso e disse: Tudo bem. Vou sair agora e só volto no final do dia. Pode fazer sua limpeza normalmente. Mais uma vez, ela se arrumou cuidadosamente e saiu de casa para um de seus compromissos misteriosos. Dessa vez, eu tinha certeza de que não eram compras ou assuntos pessoais comuns. Ela estava saindo para encontrar alguém com quem mantinha uma relação amorosa secreta. O resto do dia passou voando, mas minha cabeça não conseguia pensar em outra coisa. Dona Georgina estava traindo o Dr. Osvaldo, um homem que trabalhava tanto para sustentar a família, que sempre foi correto comigo e com todo mundo na cidade. Era uma situação muito pesada para guardar sozinha. Quando cheguei em casa naquela tarde, Gilberto percebeu que eu estava agitada. Que foi, Lalá? Você está com uma cara estranha, ele disse, enquanto tomávamos café da tarde na mesa da cozinha. As crianças brincavam no quintal, e através da janela dava para ver Janaína ensinando Rodrigo a pular corda. Ah, não foi nada demais, amor. Só um dia meio corrido no trabalho, respondi, mas não consegui contar para ele o que tinha descoberto. Era uma coisa muito íntima, muito delicada. E além do mais, eu não tinha certeza absoluta do que estava acontecendo, apenas suspeitas baseadas no que tinha visto e ouvido. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que minhas suspeitas estavam certas. Uma mulher casada não recebe cartas de amor de outro homem, não fala meu amor ao telefone e não sai de casa arrumada para encontros secretos se não estiver tendo um caso extraconjugal. Nas semanas seguintes, continuei observando discretamente o comportamento de Dona Georgina. O padrão se repetia. Carta chegava, ela ficava feliz, falava ao telefone sussurrando, se arrumava bem e saía para seus encontros misteriosos. Sempre quando o Dr. Osvaldo não estava em casa ou estava trabalhando. Também comecei a prestar atenção em outros detalhes que antes passavam despercebidos. Por exemplo, Dona Georgina tinha começado a comprar roupas novas com mais frequência, sempre peças elegantes e sensuais. Ela também estava gastando mais tempo se arrumando, fazendo tratamentos de beleza e cuidando da aparência com uma dedicação que não demonstrava antes. Outra coisa que notei foi que ela estava mais distante de Dr. Osvaldo. Antes, eles pelo menos conversavam sobre assuntos da casa e da família durante as refeições. Agora, ela mal olhava na cara dele, respondia com monossílabos quando ele tentava puxar conversa e sempre arrumava desculpas para não participar de eventos sociais que ele a convidava. Dr. Osvaldo, por sua vez, parecia não perceber nada. Ou talvez percebesse, mas preferisse ignorar. Ele continuava com sua rotina de trabalho intenso, tratando a esposa com a mesma educação respeitosa de sempre, como se nada tivesse mudado na dinâmica do casamento. Foi no final de junho, quase 2 meses depois que comecei a desconfiar da situação, que aconteceu algo que mudaria tudo. Era uma segunda-feira de manhã, e eu estava limpando a sala quando ouvi o carteiro entregar as correspondências. Como sempre, fui buscar as cartas para deixar organizadas na mesa do hall. Havia várias correspondências naquele dia. Contas, revistas, um envelope do banco e mais uma daquelas cartas bege misteriosas. Mas dessa vez aconteceu algo diferente. Quando peguei as correspondências do chão, uma das revistas estava grudada no envelope da carta por causa da umidade da manhã. E quando tentei separar, o envelope se abriu parcialmente. Vi uma fotografia que caiu do envelope entreaberto. Era a foto de um homem jovem, moreno, bonito, sorrindo para a câmera numa pose informal. Ele aparentava ter uns 30 anos, cabelos escuros ondulados, olhos claros e um sorriso charmoso que mostrava dentes brancos perfeitos. Estava vestindo uma camisa polo azul e parecia estar em algum lugar ao ar livre, talvez um clube ou uma fazenda. Rapidamente, peguei a foto do chão e tentei colocá-la de volta no envelope sem ler a carta, mas acabei vendo o início da carta que estava escrita com aquela mesma letra caprichada que eu já conhecia. Minha querida e amada Georgina, cada dia longe de você é uma eternidade. Mal posso esperar pelo nosso encontro de quinta-feira. Meu coração acelerou violentamente.
Ali estava a prova de que Dona Georgina realmente estava tendo um caso amoroso. As cartas eram de um homem que claramente estava apaixonado por ela, e eles marcavam encontros regulares. Era uma traição em toda a regra. Consegui colocar a foto de volta no envelope e lacrar da melhor forma possível, mas minhas mãos estavam tremendo. Levei todas as correspondências para a mesa como sempre fazia, tentando agir normalmente, mas minha mente estava em turbilhão. Quando Dona Georgina desceu para o café da manhã, cerca de 20 minutos depois, eu estava na cozinha fingindo que organizava os armários. Vi pelo canto do olho ela mexer nas correspondências na mesa do hall e percebi quando ela notou que o envelope estava ligeiramente danificado. Ela olhou ao redor, viu que eu estava na cozinha e rapidamente pegou a carta e subiu para o quarto. Mas dessa vez, ela ficou muito mais tempo lá em cima. E quando desceu, tinha uma expressão preocupada no rosto. Era como se ela suspeitasse que alguém tinha visto o conteúdo da carta. Durante o resto da manhã, Dona Georgina ficou me observando discretamente, como se estivesse tentando descobrir se eu tinha visto alguma coisa. Ela fez algumas perguntas casuais sobre meu trabalho, sobre como eu estava gostando de trabalhar na casa e sobre como era minha relação com a família anterior, onde Dona Benedita havia dito que eu trabalhei. Percebi que ela estava tentando avaliar minha confiabilidade e discrição. Era óbvio que ela estava preocupada com a possibilidade de eu ter descoberto seu segredo. Respondi a todas as perguntas de forma educada e profissional, sempre enfatizando que eu valorizava muito a privacidade dos patrões e que nunca me metia em assuntos que não eram da minha conta. Naquela tarde, Dona Georgina não saiu de casa como era seu costume nos dias que recebia cartas. Em vez disso, ela ficou o tempo todo no quarto, falando baixo ao telefone. De vez em quando, eu ouvia pedaços de frases como "acho que ela pode ter visto" e "precisamos ter mais cuidado". Era óbvio que ela estava conversando com seu amante sobre a situação, provavelmente contando que o envelope tinha sido danificado e que eu poderia ter visto alguma coisa. Eles estavam preocupados com a possibilidade de serem descobertos. Quando o Dr. Osvaldo chegou do trabalho naquela noite, percebi que Dona Georgina estava agindo de forma ainda mais estranha que o normal. Ela estava nervosa, respondia com rispidez quando ele tentava conversar, e se retirou cedo para o quarto, alegando dor de cabeça. Dr. Osvaldo pareceu notar o comportamento estranho da esposa, mas, como sempre, preferiu não fazer comentários. Ele jantou sozinho, ficou um tempo na biblioteca lendo e depois subiu para o próprio quarto. Naquela noite, em casa, não consegui dormir direito. Ficava pensando na situação complicada em que tinha me metido. Por um lado, eu não era ninguém para me meter na vida dos meus patrões. Meu trabalho era limpar a casa e cuidar das minhas obrigações, não investigar a vida pessoal da família. Por outro lado, eu não conseguia ignorar o fato de que Dr. Osvaldo estava sendo traído de forma cruel por uma mulher que ele sustentava e respeitava. Na manhã seguinte, cheguei ao trabalho com um nó no estômago. Dona Georgina me recebeu com uma cordialidade forçada e durante toda a manhã ficou me observando discretamente. Era como se ela estivesse tentando descobrir o que eu sabia e o que eu poderia fazer com essa informação. Por volta das 10 horas da manhã, ela me chamou para conversar na sala. "Eulália, sente-se aqui comigo", ela disse, apontando para uma poltrona ao lado do sofá onde estava sentada. "Quero conversar com você sobre uma coisa importante." Meu coração acelerou. Tinha certeza de que ela ia me confrontar sobre a carta que eu tinha visto. "Você sabe que eu e Dr. Osvaldo confiamos muito em você, não é?" Ela começou com um tom de voz que tentava ser amigável, mas tinha uma tensão subjacente. "Você é uma funcionária exemplar, muito caprichosa e discreta. É por isso que queremos que você continue trabalhando conosco por muito tempo." Ela fez uma pausa, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. "Mas é importante que você entenda que, às vezes, as famílias têm questões pessoais que precisam ser mantidas em absoluto sigilo. Questões que podem parecer estranhas para quem olha de fora, mas que fazem parte da vida privada das pessoas." Eu sabia exatamente onde ela queria chegar com aquela conversa.
Sim, senhora. Eu sempre respeitei a privacidade da família, respondi, tentando manter a voz firme. Eu sei que você respeita. Mas quero ter certeza de que você entende que qualquer coisa que você veja ou ouça aqui em casa deve ficar aqui dentro. Não é apropriado comentar com outras pessoas, nem mesmo com sua família, sobre os assuntos particulares dos seus patrões. A ameaça estava clara, embora ela tentasse disfarçar com palavras educadas. Ela estava me alertando para não contar nada sobre o que eu tinha descoberto. Claro, dona Georgina, eu nunca comentaria os assuntos particulares da família com ninguém, respondi. Ela me olhou nos olhos por alguns segundos, como se estivesse tentando ler meus pensamentos. Ótimo! Fico feliz em saber que posso confiar em você, disse finalmente. Ah, e Eulália, se algum dia você receber ofertas de trabalho de outras famílias, espero que me avise antes de tomar qualquer decisão. Valorizamos muito seu trabalho e não gostaríamos de perdê-la de forma inesperada. Aquilo soou como uma ameaça velada. Ela estava deixando claro que meu emprego dependia do meu silêncio sobre o que eu tinha descoberto. Saí daquela conversa me sentindo ainda mais pressionada e confusa. Dona Georgina tinha praticamente confirmado que havia algo errado acontecendo e, ao mesmo tempo, tinha me ameaçado sutilmente para garantir meu silêncio. Durante as semanas seguintes, a tensão na casa aumentou consideravelmente. Dona Georgina continuava recebendo as cartas misteriosas e saindo para seus encontros secretos, mas agora ela era muito mais cuidadosa. Sempre verificava se eu estava por perto antes de mexer nas correspondências, e suas conversas telefônicas ficaram ainda mais sussurradas e breves. Dr. Osvaldo, por sua vez, começou a demonstrar sinais de que talvez estivesse percebendo que algo não estava certo em seu casamento. Ele começou a chegar mais cedo em casa em alguns dias, prestava mais atenção nos movimentos da esposa e tinha um olhar mais observador durante as refeições. Uma tarde de julho, Dr. Osvaldo chegou em casa inesperadamente no meio da tarde, alegando que tinha cancelado uma reunião. Dona Georgina tinha saído para um de seus encontros misteriosos e não estava esperando que ele voltasse cedo. Quando ele perguntou onde ela estava, respondi que ela tinha saído para fazer compras e não tinha dito que horas voltaria. Ele ficou na biblioteca trabalhando, mas percebi que estava inquieto, olhando constantemente para o relógio e para a janela. Quando Dona Georgina chegou em casa, por volta das 6 da tarde, ele a cumprimentou normalmente, mas havia uma tensão no ar que qualquer pessoa conseguia sentir. Durante o jantar daquela noite, Dr. Osvaldo fez algumas perguntas casuais sobre onde ela tinha ido, que lojas tinha visitado, se tinha encontrado alguma conhecida. Dona Georgina respondeu de forma vaga, sempre mudando de assunto rapidamente, e eu percebi que ela estava nervosa com o interrogatório sutil do marido. Foi naquela mesma semana que tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu não conseguia mais conviver com aquele peso na consciência, sabendo que Dr. Osvaldo estava sendo traído e enganado dentro da própria casa. Ele era um homem trabalhador, honesto, que sempre me tratou com respeito e dignidade. Não era justo que ele continuasse vivendo uma mentira. Na sexta-feira daquela semana, Dr. Osvaldo chegou mais cedo do trabalho porque tinha uma reunião que foi cancelada. Dona Georgina estava no quarto se arrumando para sair, mais uma vez, para resolver assuntos pessoais. Era a oportunidade perfeita para eu conversar com ele a sós. Ele estava na biblioteca, sentado na poltrona de couro, lendo alguns documentos. Bati na porta e pedi licença para entrar. Dr. Osvaldo, posso conversar com o senhor sobre uma coisa importante? Perguntei, sentindo o coração bater acelerado. Ele olhou para mim com aqueles olhos castanhos cansados e fez um gesto para eu sentar na cadeira na frente da mesa. Claro, Eulália. O que foi? Algum problema aqui em casa? Respirei fundo, sabendo que não havia mais volta depois que eu falasse. Doutor. Osvaldo, o senhor já reparou que Dona Georgina anda recebendo cartas que ela esconde do senhor? Ele franziu a testa e se inclinou para a frente na cadeira, colocando os documentos sobre a mesa com um movimento lento e deliberado. Cartas? Que tipo de cartas, Eulália? Perguntou com a voz mais séria que eu já tinha ouvido dele falar.
cartas escritas à mão, em envelopes bege, sem remetente identificado. Ela sempre pega rapidinho e esconde quando o senhor não está por perto. Respondi, sentindo as mãos suarem de nervosismo. Vi uma sombra passar pelos olhos dele, como se uma suspeita que já existia no fundo da mente tivesse ganhado forma através das minhas palavras. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação, e eu podia ver os pensamentos se organizando em sua cabeça. Eulália, você tem certeza absoluta do que está me dizendo? Ele perguntou, agora com uma intensidade no olhar que me fez perceber que ele estava levando muito a sério minhas palavras. Tenho sim, senhor. E tem mais uma coisa. Respirei fundo e continuei. Algumas vezes eu ouvi ela falando ao telefone depois que recebe essas cartas. Ela fala de um jeito muito carinhoso, chama a pessoa de meu amor e fala sobre encontros que eles têm. Doutor. Osvaldo ficou completamente imóvel, como se tivesse sido atingido por um raio. O silêncio na biblioteca se tornou pesado, carregado de uma tensão que eu podia sentir fisicamente. Ele olhava para as próprias mãos, que estavam entrelaçadas sobre a mesa, e eu via que estava fazendo um esforço enorme para manter a compostura. Encontros? Ele repetiu, com a voz baixa, mas carregada de uma emoção contida. Sim, senhor. Ela sempre sai de casa muito bem arrumada depois que recebe essas cartas. Diz que vai fazer compras ou resolver assuntos, mas volta sem nada e com uma alegria no rosto que... Parei, percebendo que talvez estivesse sendo muito específica. Continue, Eulália. Preciso saber de tudo. Ele disse, agora me olhando diretamente nos olhos. Ela volta com uma alegria que não é normal para quem foi só fazer compras. E Dr. Osvaldo, tem uma coisa que aconteceu na semana passada. Uma das cartas se abriu por acidente quando eu estava organizando as correspondências, e eu vi que tinha uma fotografia de um homem jovem dentro. Desta vez, Dr. Osvaldo fechou os olhos e passou a mão pelos cabelos grisalhos. Era como se cada palavra minha fosse confirmando algo que ele já desconfiava, mas não queria acreditar. Você viu alguma coisa escrita na carta? Ele perguntou, abrindo os olhos e me encarando com uma expressão que misturava dor e determinação. Só o começo, senhor. Estava escrito, minha querida e amada Georgina, e falava sobre um encontro que eles teriam numa quinta-feira. Dr. Osvaldo se levantou da cadeira abruptamente e começou a andar de um lado para outro da biblioteca. Era como se ele estivesse tentando processar uma realidade que era difícil demais para aceitar. Depois de alguns minutos caminhando em silêncio, ele parou na frente da janela e ficou olhando para o jardim lá fora. Eulália, você contou isso para alguém? Ele perguntou, sem se virar para me olhar. Não, senhor. Não comentei com ninguém, nem mesmo com meu marido. Sei que é uma situação muito delicada. Ele se virou e me olhou com uma expressão de gratidão misturada com tristeza profunda. Obrigado por me contar isso. Sei que não deve ter sido fácil para você tomar essa decisão, disse, voltando para a cadeira. Você pode ir preparar um café para mim, por favor? E Eulália, por favor, não comente isso com mais ninguém. Preciso pensar em como vou lidar com essa situação. Saí da biblioteca com o coração apertado. Eu tinha feito a coisa certa contando a verdade para Dr. Osvaldo? Ou tinha acabado de destruir uma família? Não sabia ao certo, mas sentia que ele merecia saber o que estava acontecendo na própria casa. Enquanto preparava o café na cozinha, ouvi Dona Georgina descendo as escadas. Ela estava impecavelmente vestida, com um vestido azul royal que realçava seus olhos verdes, sapatos de salto alto nude e uma bolsa de couro marrom que combinava perfeitamente com o cinto. Estava perfumada com aquele perfume caro que sempre usava nas saídas especiais. Eulália, vou sair agora e só volto no final da tarde, ela disse, verificando a maquiagem no espelho do hall de entrada. Dr. Osvaldo está em casa? Está sim, senhora. Está na biblioteca, respondi, tentando manter a voz normal. Ela hesitou por um momento, como se estivesse considerando se deveria ir se despedir do marido ou não.
No final, decidiu sair sem falar com ele, o que me pareceu ainda mais suspeito. Uma esposa que não se despede do marido antes de sair para resolver assuntos claramente está escondendo alguma coisa. Levei o café para Dr. Osvaldo na biblioteca. Ele estava sentado na poltrona, olhando pela janela com uma expressão distante. Quando coloquei a xícara na mesa ao lado dele, percebi que suas mãos tremiam ligeiramente. Obrigado, Eulália, ele disse sem tirar os olhos da janela. Você pode continuar com seu trabalho normalmente, e mais uma vez, obrigado pela honestidade. Nos dias seguintes, percebi uma mudança sutil, mas significativa no comportamento de Dr. Osvaldo. Ele começou a chegar em casa mais cedo com mais frequência, prestava mais atenção nos movimentos de Dona Georgina e tinha desenvolvido um olhar mais observador e analítico. Era como se ele tivesse ativado um modo de investigação discreta. Dona Georgina, por sua vez, parecia não notar nada. Continuou com sua rotina de cartas secretas, telefonemas sussurrados e saídas misteriosas. Mas eu percebia que Dr. Osvaldo estava registrando mentalmente cada movimento estranho da esposa, cada mentira pequena, cada comportamento suspeito. Uma semana depois da nossa conversa, aconteceu algo que deixou a situação ainda mais tensa. Era uma terça-feira à tarde, e Dr. Osvaldo tinha chegado em casa inesperadamente cedo, alegando que estava com dor de cabeça. Dona Georgina tinha saído para um de seus encontros misteriosos e disse que só voltaria à noite. Doutor. Osvaldo ficou na biblioteca por um tempo, mas depois subiu para o segundo andar. Eu estava limpando a sala quando ouvi passos no corredor de cima, caminhando na direção do quarto de Dona Georgina. Ele ficou lá em cima por quase 1 hora, e quando desceu, tinha uma expressão sombria no rosto. Naquela noite, quando Dona Georgina chegou em casa por volta das 8 horas, Dr. Osvaldo a cumprimentou normalmente, mas havia uma tensão no ar que era quase palpável. Durante o jantar, ele fez várias perguntas sobre onde ela tinha ido, com quem tinha se encontrado, que assuntos tinha resolvido. Ela respondeu de forma evasiva, sempre mudando de assunto rapidamente. Depois do jantar, Dr. Osvaldo se retirou para a biblioteca como sempre fazia, mas dessa vez ele chamou Dona Georgina para conversar. Eles ficaram lá por mais de 1 hora, com a porta fechada, e embora eu não conseguisse ouvir o que estavam falando, dava para perceber pela tonalidade das vozes que não era uma conversa tranquila. Quando saí do trabalho naquela noite, a tensão na casa estava tão densa que eu podia sentir fisicamente. Era como se uma tempestade estivesse se formando e todos estivessem esperando o momento em que ela finalmente explodiria. Na manhã seguinte, cheguei ao trabalho e encontrei um ambiente completamente diferente. Dr. Osvaldo tinha saído mais cedo que o normal para trabalhar, e Dona Georgina estava na cozinha com uma expressão preocupada que eu nunca tinha visto antes. Ela parecia nervosa, agitada, e seus olhos estavam vermelhos como se tivesse chorado. Bom dia, Dona Georgina. Cumprimentei, como sempre fazia. Bom dia, Eulália. Ela respondeu, mas a voz estava diferente, mais fraca, sem aquela confiança habitual. Durante toda a manhã, ela ficou andando pela casa de um lado para outro, falando ao telefone em tom baixo e agitado. De vez em quando, eu ouvia pedaços de frases como "ele está desconfiando" e "precisamos parar por um tempo". Era óbvio que ela estava conversando com seu amante sobre a situação tensa que tinha se criado em casa. No meio da manhã, chegou mais uma daquelas cartas bege. Dessa vez, Dona Georgina nem esperou subir para o quarto para abrir. Ela rasgou o envelope ali mesmo no hall de entrada, leu rapidamente e imediatamente pegou o telefone. "Não podemos nos encontrar hoje", ouvi ela dizer com a voz tensa. "Osvaldo está muito estranho. Acho que ele suspeita de alguma coisa. É melhor esperarmos as coisas se acalmarem." Ela desligou o telefone e subiu para o quarto, onde ficou trancada pelo resto da manhã. Era óbvio que a pressão estava começando a afetar seu relacionamento secreto. Doutor. Osvaldo chegou para o almoço naquele dia, o que era incomum, porque ele geralmente almoçava na empresa.
Ele cumprimentou Dona Georgina educadamente, mas havia uma frieza em seu comportamento que era impossível não notar. Durante o almoço, eles mal conversaram, criando um silêncio desconfortável que eu podia sentir mesmo estando na cozinha. Depois do almoço, Dr. Osvaldo não voltou para o trabalho. Em vez disso, ele ficou em casa, na biblioteca, fazendo ligações e mexendo em papéis. Dona Georgina ficou no quarto dela, também fazendo ligações, mas em tom muito baixo e agitado. Era como se os dois estivessem se preparando para algum tipo de confronto inevitável. Na quinta-feira daquela semana, as coisas chegaram a um ponto crítico. Dr. Osvaldo saiu de casa no horário normal pela manhã, mas Dona Georgina recebeu uma ligação por volta das 9 horas que a deixou muito agitada. Ela conversou por quase meia hora, caminhando nervosamente pela sala, e depois subiu correndo para o quarto. Meia hora depois, ela desceu vestida com uma elegância especial. Um vestido vermelho que eu nunca tinha visto antes, sapatos de salto alto pretos e uma maquiagem mais elaborada que o normal. Estava claramente se arrumando para um encontro importante. Eulália, vou sair e não sei que horas volto, ela disse, pegando a bolsa e as chaves do carro. Sim, doutor. Osvaldo perguntar. Pode dizer que fui resolver uns assuntos urgentes na cidade. Ela saiu de casa com uma pressa que não era normal, e eu fiquei com uma sensação ruim no estômago. Alguma coisa estava para acontecer, e eu podia sentir que não seria nada bom. Por volta das 2 da tarde, Dr. Osvaldo chegou em casa inesperadamente. Ele entrou pela porta da frente com uma expressão determinada que eu nunca tinha visto antes. Eulália, onde está minha esposa? Ele perguntou, indo direto ao ponto. Ela saiu de manhã. Disse que ia resolver uns assuntos urgentes na cidade. Respondi, repetindo exatamente o que ela tinha me orientado a falar. Dr. Osvaldo assentiu com a cabeça, mas havia algo em seus olhos que me deixou nervosa. Era como se ele soubesse exatamente onde ela estava e o que estava fazendo. Muito bem, vou esperar ela voltar, ele disse, dirigindo-se para a biblioteca. Mas em vez de entrar na biblioteca, ele subiu para o segundo andar. Ficou lá em cima por um tempo considerável, e quando desceu, estava carregando uma pequena caixa de madeira que eu nunca tinha visto antes. Ele se instalou na sala principal, colocou a caixa sobre a mesa de centro e ficou lá sentado, esperando. Havia uma calma tensa em seu comportamento que me deixou extremamente desconfortável. Era a calma que vem antes da tempestade. Por volta das 5 da tarde, ouvi o barulho do carro de Dona Georgina chegando na garagem. Meu coração acelerou, porque eu sabia que finalmente chegara o momento do confronto que estava se construindo há semanas. Dona Georgina entrou pela porta dos fundos, como sempre fazia quando voltava de seus encontros. Ela estava com aquele mesmo sorriso satisfeito que sempre trazia nessas ocasiões, mas quando viu o Dr. Osvaldo sentado na sala com a caixa na mesa, seu rosto ficou branco como papel. Osvaldo, você chegou cedo hoje, ela disse, tentando manter o tom casual, mas eu podia ouvir o nervosismo em sua voz. Sim, cheguei. Sente-se aqui, Georgina. Precisamos conversar, ele respondeu, apontando para a poltrona em frente ao sofá onde estava sentado. Ela hesitou por um momento, olhando para a caixa na mesa com uma expressão de crescente apreensão. Era óbvio que ela sabia que aquela caixa continha algo relacionado aos seus segredos. Que caixa é essa, Osvaldo? Ela perguntou, tentando parecer curiosa em vez de assustada. É uma caixa que encontrei no seu quarto hoje de tarde, ele respondeu, com uma calma que era mais assustadora que qualquer grito. Uma caixa que estava escondida na gaveta secreta da sua penteadeira. O rosto de Dona Georgina perdeu toda a cor. Ela sabia exatamente o que estava naquela caixa e sabia que não havia mais como esconder seus segredos. Osvaldo, eu posso explicar. Ela começou, mas ele a interrompeu levantando a mão. Não precisa explicar nada ainda, Georgina. Primeiro, vou mostrar o que encontrei. Ele disse, abrindo a caixa lentamente. De onde eu estava na cozinha, conseguia ver, quando ele tirou da caixa, um maço de cartas amarradas com uma fita vermelha, várias fotografias e alguns outros papéis que não consegui identificar.
43 cartas, ele disse, com a voz controlada, mas carregada de emoção. 43 cartas de amor que você recebeu nos últimos 8 meses do meu primo Leôncio. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Georgina estava sentada na poltrona como se tivesse sido petrificada, olhando para as cartas em cima da mesa como se fossem bombas prontas para explodir. Primo Leôncio? Ela sussurrou, como se ainda estivesse tentando negar o óbvio. Meu primo Leôncio. O filho da minha tia Leonor. O rapaz de 30 anos que você conheceu no casamento da nossa sobrinha no ano passado? Dr. Osvaldo continuou, pegando uma das fotos. O mesmo que está sorrindo nesta fotografia que ele mandou para você. Ele mostrou a foto para ela, e eu vi que era a mesma fotografia que tinha caído da carta naquele dia em que o envelope se abriu acidentalmente. Osvaldo, eu... Ela tentou falar, mas a voz saiu apenas como um sussurro. Também encontrei os comprovantes dos hotéis onde vocês se encontravam. Ele continuou, tirando alguns papéis da caixa. Hotel Fazenda Vale dos Sonhos, em Caldas Novas. Sempre às quintas-feiras, sempre no mesmo quarto, sempre com reserva em nome dele. Dr. Osvaldo estava apresentando as evidências uma por uma, de forma metódica e controlada, como se fosse um promotor apresentando um caso em tribunal. Cada nova prova fazia Dona Georgina afundar mais na poltrona. E tem mais, ele disse, pegando uma das cartas e abrindo. Quer que eu leia alguns trechos dessas cartas de amor que você guardou com tanto carinho? Não, por favor, ela sussurrou, finalmente começando a chorar. Mas Dr. Osvaldo já havia começado a ler. Minha querida e amada Georgina, nosso encontro de ontem foi ainda mais maravilhoso que todos os outros. Quando você está nos meus braços, eu esqueço que você é casada, esqueço que somos primos, esqueço de tudo, exceto do amor que sinto por você. A voz dele estava controlada, mas eu podia ver que cada palavra que lia era como uma punhalada em seu próprio coração. Basta, Osvaldo, por favor, pare com isso! Dona Georgina gritou, agora chorando abertamente. Não, Georgina, você vai ouvir tudo. Ele respondeu, continuando a leitura. Mal posso esperar pelo dia em que você vai ter coragem de deixar seu marido e vir viver comigo. Sei que não é fácil, mas nosso amor é maior que qualquer obstáculo. Ele parou de ler e olhou diretamente nos olhos dela. Deixar seu marido, Georgina? Vocês estavam planejando fugir juntos? Dona Georgina não conseguia mais falar. Estava soluçando, com as mãos cobrindo o rosto, completamente derrotada pela exposição de seus segredos mais íntimos. Responda-me, doutor. Osvaldo gritou pela primeira vez, perdendo um pouco da compostura que havia mantido até então. Vocês estavam planejando fugir juntos? Sim, ela sussurrou, quase inaudivelmente. Sim, estávamos. A confissão pairou no ar como uma bomba que acabara de explodir. Dr. Osvaldo fechou os olhos e respirou profundamente, como se estivesse tentando absorver a magnitude da traição que acabara de ser confirmada. Há quanto tempo? Ele perguntou, com a voz agora mais baixa, carregada de uma tristeza profunda. 8 meses, ela respondeu, ainda com o rosto coberto pelas mãos. Desde o casamento da Patrícia, ele constatou. Vocês começaram a se relacionar no casamento da minha própria sobrinha. Dona Georgina apenas assentiu com a cabeça, incapaz de olhar para o marido. Dr. Osvaldo se levantou do sofá e começou a caminhar pela sala, com as mãos nos quadris, tentando processar tudo o que havia descoberto. Era como se ele estivesse tentando entender como sua vida havia chegado àquele ponto. E nossa filha? Ele perguntou, parando de andar e olhando para ela. Você pensou na Cristiane quando estava planejando abandonar a família? A Cristiane, ela começou, mas não conseguiu continuar. A Cristiane o quê, Georgina? Ia ficar comigo enquanto você fugia com meu primo? Ou vocês iam levá-la junto para essa nova vida que estavam planejando? O silêncio dela foi a resposta. Era óbvio que eles não tinham pensado na filha quando fizeram seus planos românticos de fuga. 20 anos de casamento,
Dr. Osvaldo disse, agora mais para si mesmo que para ela. 20 anos construindo uma família, uma vida, uma reputação na cidade, e você destruiu tudo por causa de uma paixão por um rapaz que tem idade para ser seu filho. Não é só paixão, ela gritou, finalmente levantando o rosto e olhando para ele. Eu amo o Leôncio. Ele me faz sentir viva de novo. Ele me faz sentir jovem. Ele me ama de verdade. E eu? Dr. Osvaldo perguntou, com uma voz quebrada que partiu meu coração. Esses 20 anos que passei trabalhando para sustentar nossa família, para dar conforto e segurança para você e nossa filha, isso não foi amor verdadeiro? Você nunca me amou de verdade, Osvaldo. Ela retrucou, agora em pé, com uma raiva que parecia ter estado guardada por anos. Você me casou porque eu era bonita e porque minha família tinha um bom nome na cidade. Mas você nunca me amou com paixão, nunca me fez sentir desejada. Então toda a nossa vida foi uma mentira? Ele perguntou. Nossa vida se tornou uma rotina sem graça, sem emoção, sem amor verdadeiro, ela respondeu. Com o Leôncio, eu redescobri o que é sentir borboletas no estômago, o que é esperar ansiosamente por um encontro, o que é ser amada com intensidade. Doutor. Osvaldo ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo as palavras dela. Era como se 20 anos de casamento estivessem sendo desconstruídos ali na frente dos meus olhos. E agora? Ele perguntou finalmente. O que você quer fazer agora que tudo foi descoberto? Dona Georgina olhou para as cartas espalhadas na mesa, depois para o marido, e finalmente disse: Eu quero o divórcio, Osvaldo. Quero me separar e ir viver com o Leôncio. A simplicidade crua da resposta dela foi como um soco no estômago. Ela não demonstrou arrependimento, não pediu perdão, não tentou salvar o casamento. Simplesmente confirmou que queria acabar com a família para viver sua paixão. Dr. Osvaldo assentiu lentamente, como se tivesse esperado essa resposta. Muito bem, ele disse, com uma calma assustadora. Então vamos resolver isso da forma mais civilizada possível. Ele se dirigiu para a biblioteca e voltou alguns minutos depois com uma pasta de documentos. Amanhã de manhã você vai se encontrar com meu advogado para começar os trâmites do divórcio, ele disse, colocando alguns papéis sobre a mesa. Vou ser generoso com você, Georgina. Vou dar uma quantia considerável para você recomeçar sua vida, mais do que seria minha obrigação legal. Ela olhou para os papéis com surpresa. Claramente não estava esperando que ele facilitasse tanto a separação. Mas tenho algumas condições, ele continuou. Primeira, você sai desta casa até domingo. Segunda, a guarda da Cristiane fica comigo. Terceira, você nunca mais vai pisar na minha empresa ou tentar interferir nos meus negócios. Quarta, o que aconteceu aqui hoje fica entre nós três. Ele olhou na minha direção quando disse nós três, me incluindo no pacto de silêncio. Não quero que nossa filha seja humilhada publicamente por causa dos seus erros, ele acrescentou. Vamos dizer para ela e para a cidade que estamos nos separando por diferenças irreconciliáveis. O resto não é da conta de ninguém. Dona Georgina olhou para os papéis, depois para o marido e assentiu com a cabeça. Concordo com tudo, ela disse, com a voz ainda embargada. Ótimo, você pode subir e começar a fazer suas malas, Dr. Osvaldo disse, recolhendo as cartas da mesa. Eulália vai continuar trabalhando aqui normalmente. Ela não tem culpa de nada do que aconteceu. Dona Georgina subiu para o quarto e eu fiquei na cozinha sem saber o que fazer. Em questão de 2 horas, toda a estrutura daquela família havia desmoronado na minha frente. Dr. Osvaldo veio até a cozinha alguns minutos depois. Seus olhos estavam vermelhos, mas ele mantinha a compostura. Eulália, obrigado pela sua honestidade, ele disse. Sei que não foi fácil para você me contar o que estava acontecendo, mas você fez a coisa certa. Eu merecia saber a verdade. Sinto muito por tudo isso, Dr. Osvaldo. Respondi com lágrimas nos olhos. Não se sinta culpada. Você não causou nada disso, ele disse. Minha esposa fez suas escolhas e agora vai ter que viver com as consequências. Naquela noite, saí do trabalho com o coração pesado
Em casa, finalmente contei tudo para Gilberto. Ele me ouviu em silêncio, segurando minha mão enquanto eu relatava toda a situação. Você fez o certo, Lalá, ele disse quando terminei de contar. Doutor. Osvaldo merecia saber que estava sendo traído. Imagina se ele tivesse descoberto de outra forma, ou se tivesse vivido anos a mais nessa mentira. No sábado, quando cheguei ao trabalho, encontrei Dr. Osvaldo sozinho na casa. Dona Georgina havia feito suas malas e ido embora na sexta-feira à noite, levando apenas suas roupas e objetos pessoais. Como o senhor está se sentindo? Perguntei, vendo que ele parecia ter envelhecido 10 anos em 2 dias. Estou processando tudo ainda, ele respondeu. É estranho descobrir que a pessoa com quem você viveu por 20 anos era capaz de uma traição tão elaborada. Faz a gente questionar tudo que pensava que sabia sobre a vida. Ele fez uma pausa e continuou. Mas sabe o que mais me machuca? Não é nem a traição em si. É o fato de ela ter planejado abandonar nossa filha sem nem pensar nas consequências. Isso eu não consigo perdoar. Cristiane chegou do colégio interno no domingo à tarde, e doutor Osvaldo teve que explicar para ela que os pais estavam se separando. Foi uma das conversas mais difíceis que já presenciei. A menina chorou muito, fez várias perguntas que ele tentou responder da forma mais delicada possível, sempre protegendo-a da verdade mais cruel sobre o comportamento da mãe. Nas semanas seguintes, a vida na casa foi se reorganizando lentamente. Doutor. Osvaldo contratou uma cozinheira para ajudar com as refeições, especialmente nos fins de semana quando Cristiane estava em casa. Ele também começou a chegar mais cedo do trabalho para passar mais tempo com a filha e ajudá-la a se adaptar à nova realidade familiar. A cidade inteira ficou sabendo da separação, claro. Numa cidade pequena como Pirenópolis, esse tipo de notícia se espalha rapidamente. Mas como o doutor Osvaldo havia pedido, a versão oficial era de diferenças irreconciliáveis, e os detalhes sórdidos da traição nunca vieram à tona publicamente. Dona Georgina se mudou para Goiânia, onde foi viver com o primo Leôncio. Ouvi dizer que ela tentou montar uma loja de roupas com o dinheiro que recebeu na separação, mas não sei como foi que deu certo. Ela nunca mais voltou a Pirenópolis, nem mesmo para visitar a filha. Doutor Osvaldo, por sua vez, se dedicou integralmente ao trabalho e à criação de Cristiane. Ele nunca mais se casou, embora várias mulheres da cidade tenham demonstrado interesse nele ao longo dos anos. Sempre dizia que uma traição daquele tipo deixa marcas que nunca cicatrizam completamente. Cristiane cresceu e se tornou uma moça responsável e estudiosa, muito apegada ao pai. Ela se formou em administração e hoje ajuda Dr. Osvaldo a tocar os negócios da família. Nunca mais teve uma relação próxima com a mãe, mesmo depois de adulta. Quanto a mim, continuei trabalhando na casa por mais 12 anos, até me aposentar. Dr. Osvaldo sempre foi um patrão justo e respeitoso, e eu me tornei quase como uma pessoa da família. Ele me ajudou a construir minha própria casa, pagou os estudos dos meus filhos, e sempre foi grato pela honestidade que demonstrei naquele momento difícil. Hoje, 25 anos depois, quando olho para trás, ainda acho que tomei a decisão certa. Não é fácil se meter na vida dos patrões, mas às vezes a gente precisa escolher entre a lealdade cega e a verdade. Dr. Osvaldo merecia saber que estava sendo traído, e Cristiane merecia ter pelo menos um pai que fosse honesto com ela. A história me ensinou que os segredos sempre acabam sendo descobertos, mais cedo ou mais tarde. E que quando uma pessoa escolhe a traição em vez da honestidade, ela não está destruindo só um casamento, está destruindo uma família inteira, incluindo pessoas inocentes que vão carregar as cicatrizes para o resto da vida. Meus queridos que acompanharam essa história até o final, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com o que eu passei. A vida às vezes coloca a gente em situações difíceis, onde temos que escolher entre o que é cômodo e o que é certo. Eu escolhi fazer o que achava certo, mesmo sabendo que poderia perder meu emprego e que estaria mexendo numa situação muito delicada. Se gostaram da minha história, por favor, deixem seu like e se inscrevam no canal. Isso mostra que minha história não foi contada em vão.
E me contem nos comentários. Vocês acham que eu fiz a coisa certa contando a verdade para Dr. Osvaldo? Ou acham que deveria ter ficado calada? Quero muito saber a opinião de vocês. E não se esqueçam de participar do sorteio dos R$ 300. É só estar inscrito no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo e comentar de onde vocês estão assistindo. Todo mundo que está concorrendo já deixou seu comentário com a cidade e o estado. Na próxima semana vou contar para vocês a história de uma outra situação que vivi. Dessa vez, uma história que vai mexer com vocês tanto quanto essa que acabei de contar. Mas antes de me despedir, quero falar um pouco mais sobre como essa experiência mudou minha vida e minha forma de ver as relações humanas. Porque vocês sabem, meus queridos, quando a gente presencia uma situação como essa, a gente aprende muito sobre a natureza humana, sobre os segredos que as pessoas guardam e sobre como as aparências podem enganar. Durante todos esses meses que antecederam a descoberta da traição, eu convivia diariamente com uma mentira elaborada. Dona Georgina era uma atriz consumada, representando o papel de esposa dedicada enquanto vivia uma paixão secreta que estava destruindo sua família por dentro. E o mais impressionante é como ela conseguia manter essa fachada de normalidade. Todas as manhãs, ela acordava, se arrumava, tomava café com o marido, perguntava sobre os negócios dele, comentava sobre assuntos da casa, e ninguém desconfiaria que ela estava vivendo uma dupla vida. Era como se ela tivesse desenvolvido uma habilidade assustadora de compartimentalizar suas emoções e suas mentiras. Dr. Osvaldo, por sua vez, era um homem que acreditava genuinamente que tinha um casamento sólido. Claro, ele percebia que a relação com Dona Georgina tinha esfriado ao longo dos anos, mas isso é normal em casamentos longos. Ele nunca imaginou que a frieza dela era resultado de estar apaixonada por outro homem. O que mais me impressionava era a capacidade que Dona Georgina tinha de olhar nos olhos do marido e mentir com tanta naturalidade. Durante os jantares, quando ele perguntava sobre o dia dela, ela inventava histórias elaboradas sobre onde tinha ido, com quem tinha conversado, que lojas tinha visitado, e fazia isso com uma expressão sincera, como se realmente tivesse vivido aquelas experiências que estava inventando. Às vezes eu me perguntava se ela sentia algum tipo de remorso ou culpa pelo que estava fazendo. Mas observando seu comportamento, especialmente nos dias que recebia as cartas do primo Leôncio, ela parecia genuinamente feliz e realizada. Era como se a traição a energizasse, como se os encontros secretos dessem um novo sentido para a vida dela. O primo Leôncio, pelo que eu conseguia entender através das cartas que Dr. Osvaldo leu naquele dia terrível, era um homem jovem e apaixonado, que realmente acreditava que estava vivendo um grande amor. Nas cartas, ele falava sobre Dona Georgina como se ela fosse uma deusa, a mulher mais maravilhosa que já tinha conhecido. Ele estava disposto a enfrentar o escândalo familiar, a quebra das convenções sociais, tudo para ficar com ela. Era uma situação que envolvia não só a traição conjugal, mas também uma quebra das normas familiares. Leôncio era filho da irmã de doutor. Osvaldo, um rapaz que tinha crescido frequentando a casa da família, que conhecia Cristiane desde pequena, que era considerado quase como um sobrinho por Dr. Osvaldo. A traição não era só entre marido e mulher, mas entre primos, entre membros de uma mesma família. Quando penso naquela época hoje, lembro de como era pesado carregar aquele segredo. Durante semanas, eu acordava de manhã sabendo que ia chegar no trabalho e encontrar uma situação falsa, onde eu sabia a verdade, mas tinha que fingir que não sabia de nada. Era como ser cúmplice involuntária de uma mentira que estava machucando uma pessoa que eu respeitava. Havia momentos em que eu olhava para Dr. Osvaldo, vendo ele chegar cansado do trabalho, cumprimentar a esposa com carinho, perguntar sobre o dia dela, e eu sentia uma vontade enorme de contar tudo ali mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha medo das consequências que minha revelação poderia trazer. E se eu estivesse interpretando errado a situação? E se houvesse uma explicação inocente para as cartas e os comportamentos suspeitos?
E se minha interferência destruísse uma família desnecessariamente? Essas dúvidas me atormentavam constantemente, mas no fundo, eu sabia que não havia interpretação errada possível. Uma mulher casada não recebe cartas de amor de outro homem, não marca encontros secretos, não mente sistematicamente sobre onde vai e o que faz, se não estiver tendo um caso extraconjugal. Os sinais eram claros demais para ignorar. O momento em que finalmente decidi contar a verdade para Dr. Osvaldo foi muito difícil. Eu sabia que estava mudando o rumo da vida de várias pessoas com minhas palavras. Estava destruindo a ilusão de um homem sobre seu casamento, estava revelando a verdade sobre uma mulher que ele amava, estava alterando o futuro de uma adolescente que não tinha culpa de nada. Mas também sabia que Dr. Osvaldo tinha o direito de conhecer a verdade sobre sua própria vida. Ele tinha o direito de tomar decisões conscientes sobre seu futuro, baseado em fatos reais e não em mentiras elaboradas. Ele merecia a oportunidade de escolher se queria tentar salvar o casamento ou se preferia encerrar uma relação que já estava morta por dentro. A reação dele quando contei sobre as cartas misteriosas foi exatamente o que eu esperava de um homem íntegro e inteligente. Ele não explodiu em raiva, não negou a possibilidade, não tentou me convencer de que eu estava errada. Em vez disso, ele absorveu a informação, processou as implicações e tomou uma atitude prática para descobrir toda a verdade. A investigação que ele fez no quarto de Dona Georgina mostrou que minha suspeita estava apenas na superfície de uma situação muito mais complexa e duradoura. 43 cartas indicavam que o caso já durava muitos meses, e os comprovantes de hotel mostravam que eles tinham uma rotina estabelecida de encontros regulares. O confronto final entre Dr. Osvaldo e Dona Georgina foi uma das cenas mais tensas que já presenciei na vida. Ver um casamento de 20 anos sendo desconstruído metodicamente, com evidências sendo apresentadas uma por uma, foi como assistir a um julgamento onde o veredito já estava decidido antes mesmo de começar. O que mais me impressionou foi a frieza com que Dona Georgina lidou com a descoberta. Ela não demonstrou arrependimento genuíno, não pediu perdão, não tentou lutar pelo casamento. Quando foi confrontada com as evidências, ela simplesmente confirmou tudo e disse que queria o divórcio para viver com o amante. Essa reação me fez entender que o casamento já estava morto na cabeça dela há muito tempo. Ela não estava tendo um caso por impulso ou por um momento de fraqueza. Ela tinha tomado uma decisão consciente de abandonar sua família e construir uma nova vida com outra pessoa. Dr. Osvaldo, por sua vez, lidou com a situação com uma dignidade impressionante. Mesmo sendo traído e humilhado, ele manteve a compostura, foi generoso na separação e se preocupou principalmente em proteger a filha do escândalo. Ele podia ter tornado a separação um inferno para Dona Georgina, mas escolheu o caminho da civilidade. A adaptação de Cristiane à nova realidade familiar foi uma das partes mais dolorosas de toda a situação. Ver uma adolescente de 16 anos tentando entender por que os pais estavam se separando, sem saber toda a verdade sobre o comportamento da mãe, era de partir o coração. Dr. Osvaldo fez um trabalho admirável, protegendo a filha da verdade mais cruel. Ele podia ter contado tudo, podia ter usado Cristiane como arma contra Dona Georgina, mas escolheu preservar a inocência dela o máximo possível. Mesmo anos depois, quando Cristiane já era adulta, ele nunca contou todos os detalhes da traição. A decisão de Dona Georgina de se mudar para longe e praticamente abandonar a filha foi talvez a parte mais chocante de toda a história. Uma mãe que abandona uma filha adolescente para viver uma paixão com um homem mais jovem está fazendo uma escolha que terá consequências para o resto da vida. Cristiane cresceu sentindo o abandono da mãe, mesmo que nunca soubesse todos os motivos. Ela se tornou uma pessoa mais fechada, mais desconfiada em relação aos relacionamentos, mais apegada ao pai. As cicatrizes desse abandono ficaram marcadas na personalidade dela para sempre. Nos anos que se seguiram, eu pude observar como o Dr. Osvaldo se dedicou integralmente à criação da filha. Ele nunca mais se relacionou seriamente com nenhuma mulher, sempre dizendo que sua prioridade era Cristiane,
e que não queria trazer mais instabilidade para a vida dela. Havia mulheres interessadas nele, é claro. Dr. Osvaldo era um homem bem-sucedido, bonito, respeitado na cidade. Mas ele construiu uma barreira emocional que ninguém conseguia atravessar. A traição de Dona Georgina havia deixado cicatrizes profundas em sua capacidade de confiar novamente em um relacionamento amoroso. Às vezes eu conversava com ele sobre isso, especialmente depois que Cristiane cresceu e foi para a faculdade. Eu sugeria que ele deveria tentar reconstruir sua vida amorosa, que merecia ser feliz com alguém que o valorizasse de verdade. Mas ele sempre mudava de assunto, como se esse capítulo da vida dele tivesse sido permanentemente fechado. Eulália, eu aprendi que algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Ele me disse uma vez, numa conversa que tivemos na cozinha durante um café da tarde. Quando uma pessoa que você amou e confiou por 20 anos te trai dessa forma, alguma coisa dentro de você se quebra para sempre. Não é raiva, não é ódio. É uma desconfiança que fica lá no fundo, que nunca mais vai embora. Essas palavras me marcaram profundamente, porque mostravam como a traição de Dona Georgina havia causado danos que iam muito além do fim do casamento. Ela havia destruído a capacidade dele de acreditar no amor verdadeiro, de confiar genuinamente em outra pessoa, de se entregar completamente a um relacionamento. Durante os 12 anos que continuei trabalhando na casa depois da separação, eu vi Dr. Osvaldo se transformar numa versão mais cautelosa e desconfiada de si mesmo. Ele continuou sendo um homem bom, generoso, trabalhador, mas havia perdido aquela capacidade de acreditar nas pessoas que caracteriza as pessoas que nunca foram traídas. Com Cristiane, ele era um pai maravilhoso. Participava de todas as atividades escolares dela, a ajudava com os estudos, conversava sobre seus sonhos e preocupações, dava conselhos sobre relacionamentos quando ela começou a namorar. Mas eu percebia que ele sempre alertava a filha sobre a importância de ser cautelosa com as pessoas, de não confiar cegamente em ninguém. Papai é muito desconfiado com meus namorados. Cristiane me disse uma vez, quando já estava na faculdade. Ele sempre acha que eles têm segundas intenções, que não são sinceros. Às vezes eu acho que ele projeta os problemas que teve com mamãe em todos os relacionamentos. Era verdade. Doutor. Osvaldo havia desenvolvido uma desconfiança generalizada que afetava não só sua própria vida amorosa, mas também a forma como via os relacionamentos da filha. Ele tinha medo de que Cristiane passasse pela mesma dor que ele tinha passado. Dona Georgina, por sua vez, nunca mais deu notícias depois que se mudou para Goiânia. Ouvi alguns comentários ao longo dos anos, através de conhecidos que tinham parentes na capital, mas nunca soube detalhes sobre como foi a vida dela com o primo Leôncio. Soube que eles se casaram oficialmente depois que o divórcio de Dona Georgina saiu e que ela realmente tentou montar uma loja de roupas femininas num shopping da cidade. Mas também ouvi rumores de que o relacionamento não era tão perfeito quanto pareceu no início, que havia brigas constantes e problemas financeiros. Paixão sem base sólida não sustenta uma vida inteira, doutor. Osvaldo comentou uma vez, quando alguém lhe contou que tinha visto Dona Georgina num evento social em Goiânia, aparentando estar mais velha e cansada. O que começou como traição dificilmente se transforma em relacionamento estável. Era uma observação sábia, baseada na experiência dolorosa que ele tinha vivido. Relacionamentos que começam com mentira e traição raramente conseguem construir a confiança e a estabilidade necessárias para durar décadas. O mais triste de toda a situação era pensar em como as coisas poderiam ter sido diferentes se Dona Georgina tivesse escolhido a honestidade em vez da traição. Se ela não estava mais feliz no casamento, poderia ter conversado abertamente com Dr. Osvaldo sobre seus sentimentos. Se tinha se apaixonado por outro homem, poderia ter pedido o divórcio antes de iniciar o caso extraconjugal. Mas ela escolheu o caminho da mentira, da traição elaborada, da vida dupla. E com isso, causou muito mais dor e destruição do que seria necessário. Dr. Osvaldo ficou marcado não só pela perda do casamento,
mas pela humilhação de ter sido enganado sistematicamente por meses. Cristiane cresceu sem mãe e com a sensação de ter sido abandonada. A família inteira ficou marcada pelo escândalo. Durante todos esses anos refletindo sobre essa experiência, eu aprendi que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor que a mentira. Doutor. Osvaldo sofreu muito quando descobriu a traição, mas pelo menos pôde tomar decisões conscientes sobre sua vida. Ele pôde escolher seu próprio futuro, em vez de viver numa ilusão construída por outra pessoa. E eu aprendi também que, às vezes, em situações extremas, a gente precisa escolher entre a comodidade da ignorância e o dever da verdade. Eu poderia ter ficado calada, continuado fingindo que não sabia de nada, mantido meu emprego sem complicações. Mas, doutor, Osvaldo merecia saber a verdade sobre sua própria vida. A decisão de contar o que eu tinha descoberto não foi fácil, e durante muito tempo me perguntei se tinha feito a coisa certa. Mas vendo como o Dr. Osvaldo lidou com a situação, como ele conseguiu reconstruir sua vida e criar Cristiane da melhor forma possível, eu tenho certeza de que tomei a decisão correta. Hoje, quando vejo casais que estão passando por dificuldades, sempre lembro dessa história. Lembro de como a falta de comunicação, a frieza emocional e a ausência de paixão podem criar um terreno fértil para a traição. Dr. Osvaldo e Dona Georgina tinham se afastado emocionalmente muito antes dela conhecer o primo Leôncio. O casamento já estava morto quando a traição começou. Mas isso não justifica o que ela fez. Existem formas honestas de lidar com um casamento que não está funcionando. A traição nunca é a solução, especialmente quando há filhos envolvidos. As consequências da traição vão muito além do casal, afetando todas as pessoas que estão ao redor. Meus queridos, essa história me ensinou que a vida é cheia de situações complicadas, onde não existe uma resposta fácil ou uma solução perfeita. Às vezes, a gente se encontra no meio de situações que não pediu para viver, mas que exigem que a gente tome decisões difíceis. Quando isso acontecer com vocês, eu aconselho a sempre escolher o caminho da verdade e da honestidade. Pode ser mais doloroso no momento, pode trazer consequências difíceis, mas no final das contas, vocês vão poder dormir em paz sabendo que fizeram o que achavam certo. E lembrem-se sempre, os segredos têm uma tendência de vir à tona mais cedo ou mais tarde. A verdade tem uma força própria, e por mais que as pessoas tentem esconder, mentir, disfarçar, a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Dona Georgina achou que podia manter sua vida dupla para sempre, que podia enganar o marido indefinidamente. Mas bastou um envelope que se abriu por acidente para que toda a sua casa de cartas desmoronasse. Se não fosse comigo, seria de outra forma, mas a verdade teria aparecido de qualquer jeito. Por isso, meus queridos, sejam sempre honestos nos relacionamentos de vocês. Se não estão felizes, conversem. Se estão tendo problemas, busquem ajuda. Se não amam mais, tenham a coragem de terminar antes de começar outro relacionamento. A honestidade pode doer no momento, mas é sempre menos destrutiva que a traição. E se vocês algum dia se encontrarem na minha situação, tendo que decidir se contam ou não contam uma verdade dolorosa que descobriram, lembrem-se de que as pessoas merecem conhecer a verdade sobre suas próprias vidas. Ninguém merece viver numa mentira, por mais confortável que ela possa parecer. Espero que a história que contei para vocês hoje tenha sido útil de alguma forma. Se gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal e me contem nos comentários o que acharam da decisão que tomei. Vocês acham que eu fiz certo contando tudo para Dr. Osvaldo? Ou acham que deveria ter ficado calada? E não se esqueçam do nosso sorteio. São R$ 300 para um de vocês que está participando. É só estar inscrito, com o sininho ativado, deixar seu like e comentar de onde vocês estão assistindo. Na próxima semana, como prometi, vou contar uma outra história que vivi, dessa vez sobre uma situação onde uma filha descobriu um segredo terrível sobre o próprio pai. É uma história que vai mexer com vocês tanto quanto essa. Muito obrigada por me acompanharem até aqui, meus queridos.
Até a próxima semana e que Deus abençoe todos vocês, envolvendo uma família onde a filha descobriu um segredo terrível sobre o próprio pai. É